vida. Eu estou aqui com o cantor J. Ramalho, né, que acabou de lançar um CD. Ele que já fez parte também no ano 2000, né, final de 99, ano 2000, ele fez parte também do Ministério Diante do Trono. E o J. Ramalho, ele tem um depoimento muito interessante que você vai ouvir agora. Então acompanhe com muita, mas com muita atenção. Eu vou até pedir o J. Ramalho para usar esse microfone aqui. Esse daqui foi preparado especialmente para ele. Seja muito bem-vindo, cantor J. Ramalho. Pastor Fernando, eu é que agradeço. É uma honra, né, poder estar aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo de vocês. Eu tinha até curiosidade de saber de quem que é essa voz tão bonita, gente. Esse pastor Fernando tem uma voz muito bonita, mas esse programa tem me abençoado lá em casa também, a mim e minha mãe. Já vou aproveitar e mandar um beijo para ela, minha mãe, Dona Vilma. A gente está sempre ouvindo. E acho que nada mais adequado do que o programa Hora do Milagre mesmo. Porque o que Deus tem feito, já fez e tem feito em minha vida, é de fato um milagre. Você passou por momentos muito difíceis, né? Muito complicados na sua vida. Como que isso aconteceu? Muito. A primeira coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro é que eu sou um menino de nascimento, né, evangélico. Eu nasci em lar evangélico, em berço evangélico. E eu tive, assim, toda uma estrutura para que nada do que aconteceu pudesse acontecer. Você teve todo um suporte. Todo um suporte de família, eu tive um suporte de igreja, eu tive um suporte espiritual. Então eu gosto de falar isso nos meus testemunhos, quando eu estou pregando, palestrando, eu falo, o diabo não tem medo do rótulo que você carrega na igreja. O diabo não tem medo de cargo, o diabo não tem medo de dom espiritual, o diabo não tem medo de nada disso. A prova que a Bíblia me dá disso é que quando ele levou Jesus ao deserto, ele tentou o próprio Deus. Exatamente. Se o diabo, ele fez propostas, né, para o Senhor Jesus, usou ali uma estratégia, usou ali uma argumentação. O próprio Filho de Deus, ele foi tentado. O diabo usou uma argumentação, inclusive, supostamente baseada na Bíblia, claro que de forma distorcida, né? Então, a gente vê ali Faraó, né, para impedir a libertação do povo de Israel, fazendo propostas, e quando ele não pôde mais conter, ele fez uma proposta também, dizendo, não, tudo bem, já que vocês vão adorar a Deus, tudo bem, mas que vocês deixem os bens de vocês para trás. Então, é aquilo que está escrito em 2 Coríntios 2, versículo 11, nós não podemos ignorar os ardis que Satanás usa. Ele é ardiloso, né? Quer dizer, você foi criado na igreja, você tinha tudo para dar certo na sua vida espiritual, na sua caminhada, mas de repente você chegou a fazer parte do Ministério Diante do Trono, né? Isso. Em Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte em 98, né? 97 na verdade. E eu fiquei com a Ana, com a Nívia Soares, eu fiquei por quase 3 anos com eles. Eu gravei o CD 1, né, o Diante do Trono 1, depois eu gravei o Ele Tem Sido Fiel, que é do coro e orquestra El Shammai, de onde nasceu o Diante do Trono. Depois fiz o Exaltado, onde eu era até solista, né, a música Dono do Coração, Rei do Universo, te dou meu louvor. Eu era solista, viajei grande parte do Brasil com eles, embora fosse o início do Ministério Diante do Trono, mas viajamos muito, muito mesmo. E eu era um dos ministros, dos principais ministros da Lagoinha. Culto de domingo, eu era garantido que eu estava ministrando lá. Né, tínhamos 3 ou 4 cultos, eu ministrava naqueles cultos. E assim, eu gosto de falar isso, pastor Fernando. Porque tem gente que acha que porque ele é professor em escola dominical, que porque ele é pastor, que porque ele é levita, de que o diabo tem uma resistência contra ele. E não. Se o diabo acreditou que o próprio Cristo iria ceder, com certeza ele vai. E nós temos uma advertência, né, Jota, que está escrito lá em 1 Coríntios 10, né, que diz assim, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Exato. Né? Mas quer dizer que em 2000, então, houve essa queda. Aí eu me mudei para Ipatinga de volta por uma estratégia, né, acredito eu, do próprio Espírito Santo. Porque eu tinha lançado um CD solo, né? A Ana Paula até cantava comigo, a Nívia cantava comigo, e eu já estava viajando o país inteiro com esse CD. Esse CD foi um boom, assim, né? Porque o Diante do Trono estava no auge.
E eu vim para participar de um congresso aqui e resolvi ficar, e fiquei na Igreja Batista Bethesda com o pessoal de lá. Mas começou a acontecer algumas coisas internas e algumas coisas externas. É como se o meu suporte eclesiástico começasse a se ruir. Eu tive algumas decepções, né, com pastorado, com liderança. E o diabo ele é um psicólogo milenar, né? Desde Adão e Eva, ele vem estudando o comportamento humano para saber exatamente o que é que pode abalar nisso. Onde a pessoa pode abalar, e toda pessoa tem um ponto vulnerável, né? E o diabo, ele estuda a pessoa 24 horas por dia, né? É como aqueles predadores, né, que ficam observando a presa. Exato, é um estudo mesmo. Exatamente. Foi aí então a sua queda. Como eu perdi um suporte, né, um suporte eclesiástico, o que aconteceu? Eu comecei a dar ouvido a algumas propostas que vinham de fora. E é uma coisa que a gente quer abrir um parênteses aqui para dar um alerta, né? A palavra do Senhor, ela diz assim, em relação a qualquer coisa que venha a ocorrer, nesse sentido, a palavra de Deus, ela diz lá, o Senhor Jesus, em Lucas 21:34, ele diz, olhai por vós mesmos, né? Em Romanos 14:12 também diz assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus, porque o diabo é de trabalho, para você focar, às vezes, uma falha de alguém, uma injustiça, ou alguma coisa que você não concorda, ele procura se envolver naquilo. Às vezes ele faz de um ponto de vista um cavalo de batalha. Ele muda o foco, na verdade, né? Exatamente. Ele mudou o meu foco. Eu tirei o foco da cruz. A meta, né? Eu tirei o meu foco da cruz e passei a olhar para o que estava acontecendo ao meu lado. E eu não percebi que era uma estratégia do diabo já para que as outras coisas do mundo me seduzissem. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a me decepcionar, e eu não posso dizer que a minha decepção foi exclusivamente externa, eu comecei a me decepcionar comigo e com o fato de eu ceder a esses convites, pastor. Então, eu como um cantor, a primeira coisa que aconteceu, eu comecei a ser chamado para participar de projetos seculares. Eu comecei a fazer jingles, propagandas para rádio, eu comecei a fazer back vocal em alguns CDs seculares, comecei a me envolver com músicos seculares, que eu não tinha conhecimento. Eu era um menino de criação cristã, de criação evangélica, e eu tinha uma viseira para aquilo, para as coisas de Deus. Mas eu comecei a abrir o meu horizonte, comecei a conhecer pessoas de comportamentos diferentes, de vícios, né, diferentes, de meios sociais diferentes, e quando eu percebi, aquilo já estava me encantando. As práticas já não eram tão feias, tão sujas, quanto eu ouvia falar lá na igreja. Eu comecei a me conformar e comecei a achar interessante até que eu o diabo é chamado de o sedutor, né? Ele usa... Até que eu cedi. Ele usa alguma situação para seduzir, para encantar a pessoa. É o que ele fez com Eva, né? Exato. A Eva tinha tanto ou mais suporte do que eu, né? Eva, ela tinha um convívio diário com Deus, ela conhecia Deus face a face, ela tinha um lugar seguro, né, que era o jardim, e eu posso dizer que eu estava na mesma situação. Eu tinha um convívio diário com Deus, e eu tinha um lugar firme, um lugar lindo, um lugar guardado, que era o meu jardim, que era a presença de Deus. Mas acredite, o diabo conseguiu inverter os valores ali dentro mesmo, e quando inverteu seus valores, eu cedi. E daí foi um pulo de começar esse novo núcleo de amizade, essas novas influências, para as práticas, foi e aí passo. a queda é progressiva, né? A pessoa ela vai perdendo a visão e ela vai se distanciando à medida que ela vai se distanciando, ela vai perdendo também o discernimento, né? A Bíblia fala isso em várias formas, quando ela quer deixar claro a diferença do pecado da iniquidade. E Jota, quando é que foi então o fundo do poço mesmo, né? Porque a pessoa vai descendo, e muitas vezes ela não se dá conta, mas quando ela está no fundo do poço é que a ficha cai. Como que foi isso? O fundo do poço mesmo foi agora, no início desse ano, janeiro, fevereiro, foi meu fundo do poço.
O carnaval desse ano foi o fundo do poço. Mas o que me fez cair de vera foi quando eu deixei de visitar a igreja. Quando eu achei que eu não devia mais ir à igreja porque eu já não era mais adequado para a igreja. Aí eu já tinha começado a beber, eu já tinha começado a fumar, eu já tinha me dado a prostituição de forma inteira, e aí eu me envergonhava. Embora eu quisesse ir à igreja, né, porque eu não queria perder o vínculo, eu queria ir à igreja, mas eu falava, sabe de uma coisa? Eu não pertenço a esse lugar mais não. Então, ali, quando eu cortei o meu cordão umbilical com Deus, né, com a casa de Deus, com a minha frequência, ou pelo menos, não que igreja seja lugar só de ir pedir perdão, mas eu deixei de fazer a limpeza, eu deixei de fazer aquela constância com Deus, aí já era. Foi de bebida para cigarro, para maconha, para cocaína, foi assim um salto. Foi coisas, pastor Fernando, que eu abominava. Eram coisas que eu tinha nojo. Eu nunca pensei na vida em colocar um cigarro na boca. E no início desse ano, eu já estava fumando 1,5 maço de cigarro. E se eu ficasse sem cigarro, minha vida era um caos total. E isso é o retrato de muita gente, né? Que a palavra de Deus, ela menciona gente que começou muito bem e terminou mal. De gente que começou muito bem, acabou terminando mal. A palavra, ela menciona vários casos. Tem gente que começou bem e terminou mal. Tem gente que começou mal e terminou bem. Mas quando é que houve a libertação de tudo isso? Desse engendamento, desse encanto maligno, né, que se apoderou de você? Quando é que houve essa libertação? Lá em João capítulo 8, no versículo 24, diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. O que começou a acontecer foi que o Espírito Santo, né, que havia, eu tinha um chamado de Deus muito grande na minha vida. Eu tinha em Cristo um suporte que nesses anos todos, foram 13 anos, pastor Fernando, 13 anos. Quando eu ia orar, eu continuava orando para o meu Deus. Quando eu ia agradecer, eu continuava agradecendo ao meu Deus. Mas o que aconteceu? A prática do pecado, ela tornou-se iniquidade. Eu comecei a não me acusar mais pelos pecados. Aquele pecado que no início eu falava assim, que horror. Um mês depois eu já falava, não podia ter feito. Um ano depois eu falava, e depois, 13 anos depois, eu já estava induzindo pessoas a pecar junto comigo. Quando eu comecei a perceber que eu já não tinha mais a mesma saúde, a referência que eu tinha na cidade, eu já não era mais o Jota, o cantor. Eu já não era Jota, o cara da voz bonita, ou Jota, o que faz back. Eu já era o Jota que vende droga. O Jota, que lá na casa dele tem festa. Vamos para a casa do Jota, porque lá a gente pode cheirar. Vamos para a casa do Jota, porque lá a gente pode... práticas sexuais de quaisquer níveis. Tudo era lá. Eu comecei a perceber que a minha referência já tinha sido uma referência de iníquo. Eu era uma pessoa suja. E eu falei, eu vou morrer. Era para eu ter morrido de uma cirrose, era para eu ter morrido de uma overdose, era para eu ter morrido de acidente de carro. Quantas vezes, voltando de boates em Caratinga, em Valadares, a gente vinha em velocidade. E quantas mães que estão me ouvindo e que fica de joelho aí, cravado no chão, pelo filho que sai para beber, que o filho que sai com a turminha. Eu tive uma mulher, a minha mãe. A minha mãe, nesses 13 anos, pastor Fernando, eu costumo falar que ela envelheceu 20. Porque eu fui tudo o que ela não queria que eu fosse. Eu fiz tudo o que ela não queria que eu fizesse. Mas nos lábios da minha mãe existia uma expressão. Isso é uma fase. Ele vai voltar. Eu tenho certeza. Ele vai voltar. E aí, quando eu olhei para mim mesmo, foi como se eu fosse o filho pródigo. Eu falei, meu Deus, eu estou com vontade de comer agora até as bolotas dos porcos. Estou querendo comer lavagem. Olha onde eu estou. Eu larguei a casa do meu pai. Eu tinha tudo. Eu tinha um nome. Eu tinha uma situação. Eu tinha uma roupa. E olha aqui. Até fome eu estou passando. E eu não estou falando no sentido de comida não, porque eu estava bem. Eu estava bem. Porque assim, eu tinha
no teatro eu tinha um nome poderoso. Você atuou na música e também com peças teatrais, né? Só para o pessoal se situar, quem é que está falando, eu sou o J. Ramalho, que fez Santinhas do Paulo Oco. Então, assim, financeiramente... Você interpretou, então... Eu fui uma daquelas freiras, a noviça, né, que ia para Broadway. Eu cantava, tocava violino, dançava. As pessoas adoravam. Eu me divertia. O deslumbre do palco, né, da luz, aquilo atrai mesmo. Foi isso que eu ouvi, né, alguém até comentando num centro de Patinga, né, uma das... a Santinha do Paulo Oco, né, quem fazia esse personagem agora já não faz mais. Eu ouvi esse comentário. Exatamente. Né? E aí, a Santinha do Paulo Oco eu deixei já fazem quase 10 anos. Né? Não, 10 é muito, uns 7 a 8 anos. E depois eu entrei como produtor vocal e backing vocal da dupla Reuber e Alain. Eu viajei com eles, participei dos DVDs e eu cantava, dançava também. Então, assim, financeiramente, vamos dizer assim, o status, eu estava ótimo. Do jeitinho que eu estava, eu precisava. Mas tinha um buraco no meu coração. Quando eu falei do filho pródigo, das bolotas, eu não estou falando de passar fome, eu estou falando de algo que só o Espírito Santo de Deus consegue completar. É uma satisfação que música não te dá, que palco não te dá, que teatro não te dá, que práticas sexuais não te dá, que os vícios também não te dá. Havia dias, pastor Fernando, em que eu virava à noite com 6, 7, 10 pessoas dentro de casa e elas iam indo embora, né? Utilizavam do espaço, utilizavam do meu corpo às vezes, mas aquilo, cara, ficava um vazio incomensurável. Eu chorava por me ver naquela situação. E o vazio, né, que existe dentro da pessoa, numa situação dessa, ela é do tamanho de Deus. Somente o Senhor que vai preencher esse vazio, somente o Espírito Santo. Mas nós estamos já chegando aos momentos finais aqui da hora do milagre. É como se deu esse regresso do filho pródigo, como se deu essa libertação, né, que foi recente, foi esse ano, né? Foi dia 9 de março. Acontece que eu tenho 2 grandes amigos, a Daniela Marques, a cantora Daniela Marques, que vai estar aqui comigo sábado, né, dando entrevista, e o Marco Sena, da gravadora Sena Records. Eles me mantinham perto deles como produtor vocal da Dani. E aí eles me chamaram, não, vamos lá no culto, vai ter um culto sexta-feira, dia 7, que é o culto rosa, as mulheres vão pregar, vamos lá. E aí no domingo tem o culto. Eu fui na sexta-feira, pastor, e fiquei, ai, que lero-lero, sabe aquela resistência? Né? O homem natural, quando a pessoa está nesse estágio, né, está natural. Mas rapaz, dessa forma, né? No domingo não teve jeito. O pastor João Marques, da Igreja do Evangelho Quadrangular do Canaã, aquele homem, ele pregou de um jeito que parecia que as cadeiras estavam vazias e só tinha eu na igreja. Ele pregou a respeito de Pedro e as redes vazias. E ele perguntava, até quando você vai virar à noite e vai chegar em casa de manhã com a sua rede vazia? E aquela palavra, ela encontrou um lugar no meu coração tão forte que eu não tive outra escolha a não ser levantar minha mão. E quando eu levantei a minha mão, pastor Fernando, foi como se caísse uma armadura de gesso, de barro que eu tivesse preso. E eu me lembro que eu chorava como uma criança. Eu dizia para mim mesmo e dizia para o Marco Sena, que estava comigo na frente do púlpito, eu preciso dar mais uma chance, eu preciso tentar de novo, eu preciso tentar de novo. E naquele dia que eu levantei a minha mão, eu mudei a história da minha vida. Existe um cântico que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue ficar.